Bom estarmos na casa do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite, pedindo aos irmãos que estão aí para que entrem, ingressem no templo. Se porventura não houver mais lugar aqui, há alguns lugares ali fora também. E que essa noite seja noite de alegria, de celebrarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também agradecê-lo por esses 72 anos de vida neste lugar. Ah, se não fosse o Senhor ao nosso lado durante todos esses anos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, engrandecendo ao nome do Senhor. O nosso diácono Orlando vai estar fazendo essa primeira oração. E vamos clamar a presença do Senhor neste lugar e que seja uma noite de muita alegria e de muita gratidão, em nome de Jesus. Orlando, pode vir aqui no microfone, por favor. Alô, tá bom. Boa noite, irmãos. Vamos orar, né? Bendito Deus, eterno Pai celestial, muito obrigado, Senhor bendito, por mais essa noite, ó Deus, onde o seu povo, ó Deus, se encontra na tua casa, ó Deus, para louvar, para glorificar o nome do Senhor, para te agradecer, ó Deus, porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor, reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos da tua misericórdia em nossas vidas, reconhecemos, ó Deus, que se estamos aqui, ó Deus, é por obra do Teu Espírito Santo, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Por isso nós engrandecemos, ó Deus, e glorificamos o nome do Senhor. Te agradecemos por cada irmão, ó Deus, aqui, ó Deus, representado. Te agradecemos, ó Deus, pelos 72 anos, ó Deus, da nossa igreja, por esses anos, ó Deus, que essa igreja tem contribuído aqui nessa cidade. Essa igreja, Senhor, tem sido espelho aqui nessa cidade. Quantos pastores, ó Deus, quantos missionários saíram dessa igreja, ó Deus, por isso nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque a tua igreja está aqui, ó Deus, para fazer a diferença, para continuar fazendo, ó Deus, a vontade do Senhor, que tu continue, ó Deus, com esse culto, que tudo que for feito aqui, ó Deus, seja para louvor, para a honra e glória do teu santo nome, que os louvores entoados, ó Deus, que chega até seu trono de graça, ó Deus, como um aroma suave diante de ti, que a pregação, ó Deus, que vier hoje, Senhor, que também chegue diante do Senhor, como aroma suave, e que chegue aos nossos corações, ó Deus, em forma de transformação, de mudança, porque a cada instante, ó Deus, precisamos mudar algo em nossas vidas, precisamos ser transformados, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Abençoe o nosso pastor, Deus, continue dando a ele sabedoria, discernimento, conduzindo a vida do teu servo, Deus, em todos os instantes. Fica com esse culto, Deus, e receba, Deus, toda a nossa oração, todo o nosso louvor, que tudo aqui, ó Deus, seja para louvor, honra e glória do Senhor. Te oramos agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Às vezes ficamos um pouco perdidos no que fazer, no que colocar, o álcool em gel, em que momento, mas precisamos lembrar que estamos ainda durante a pandemia, né? Nós temos ouvido casos aumentando, então hoje aqui, como sempre o pastor tem dito, toda atenção, se você sentou no lugar da marcação do banco devida, se você for da mesma família, não tem problema ocupar o mesmo banco, mas vamos ficar atentos às regras, né? Até porque somos servos do Senhor e precisamos dar o exemplo. Se você ficar sentado no seu lugar, pode, se desejar, tirar a máscara, mas se levantando para o ofertório, para falar com alguém, não deixe de utilizar a sua máscara. E assim nós vamos ter o cuidado e dar o exemplo também que precisamos como servos de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no Salmo 116. Salmo 116, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 12.
Salmo 116, versículos 1 ao versículo 12. E assim nos diz a palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, da queda, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Vamos ler juntos o versículo 12? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amém. Queridos, no Salmo que acabamos de ler, o salmista Davi expressa ao Senhor toda a gratidão pelos livramentos e também pelas orações respondidas. E assim nós, ao longo desses 72 anos, quantas orações o Senhor nos respondeu? Quantas angústias passamos aqui, quantas aflições, mas o Senhor esteve conosco em todo o tempo. E assim como hoje comemoramos, que até quando o Senhor nos permitir neste lugar, que sejamos como Davi, gratos pelo amor que Ele nos tem dado, pelo cuidado que Ele tem dispensado a cada um de nós, pelas orações respondidas. E aqui uma pausa, enquanto Orlando orava, eu me lembrava da sua mãe, todos conhecem bem a história do Orlando. A irmã dele orou por mais de 20 anos para que ele regressasse aos braços do Pai, né? A prova de que o nosso Deus, Ele ouve e responde à nossa oração. E, acima de tudo, queridos, pela gratidão de estarmos aqui neste lugar, de conhecermos a cada um de vocês, né? Como o pastor tem dito, é uma prévia daquilo que haverá no céu. É uma prévia. E aqui comemoramos, nos amamos, sentimos saudades, compartilhamos juntos tantas e tantas coisas. Eu me lembrava de alguns nomes também, e não me atrevo a dizê-los, que posso esquecer de algum. Mas queremos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito ao longo desses 72 anos. E que quando Ele voltar, Ele possa encontrar esse povo aqui da Igreja Congregacional em Andorinhas, ainda fiéis a Ele, e ainda com alegria e amor e prazer em servi-lo. Amém? Nós vamos assistir agora um vídeo que a Ilana preparou, e logo após vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos! Estamos aqui para parabenizar a amada igreja por mais um aniversário. Que Deus continue abençoando tanto o pastor Anderson como os irmãos dessa amada igreja. É verdade. E assim, nós queremos agradecer o carinho dos irmãos, as mensagens que a gente tem recebido aí de alguns irmãos. Nós queremos agradecer as orações, a parceria dos irmãos, e o nosso desejo, a nossa oração é que essa igreja continue frutificando, essa igreja continue crescendo, essa igreja continue sendo instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Amém. Um abraço, pastor Anderson, um abraço, Ilana, um abraço a cada um dos nossos irmãos aí da Igreja Andorinhas. E se Deus quiser, em janeiro estaremos juntos, hein? Amém. Amém. Conte com a nossa presença aí, tá? Vamos cantar agora um cântico. O carinho que a gente tem por vocês e a nossa oração também por vocês. Vamos lá? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aí. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço. Nós cremos que grandes coisas vão acontecer aí. Glórias ao nome de Amém. Olá, amados. Somos o casal de missionários, pastor Felisberto e Ivanilda, aqui no campo missionário, em Colombo, no Paraná. Nós queremos parabenizar a esta amada igreja congregacional em Andorinhas, pelos 72 anos plantada pelo Senhor nesse local. E também nós queremos aproveitar para expressar a nossa gratidão pelo cuidado e parceria que vocês têm com a gente aqui no campo de Colombo. Deus os abençoe. Deus abençoe ao pastor Anderson, sua esposa Ilana, juntamente com toda a igreja. Um abraço grande, parabéns. Isaías 41:13 diz: Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus abençoe essa igreja. Amém. A graça e a paz a todos os irmãos da IEC de Andorinha. Aqui é o missionário Helmo, juntamente com a minha família, passando para desejar a todos vocês um feliz aniversário, mais um ano de bênção para todos vocês e agradecer por sermos parceiros no reino de Deus, tá? Que Deus abençoe a todos em um nome de Jesus. Feliz aniversário! Noite de festa, aniversário da nossa igreja. Glória a Deus por isso. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado até aqui. Por isso nós estamos alegres, muito alegres. Igreja, né? Casa de oração, noiva, lugar de comunhão, lugar para cultuarmos a Deus como estamos fazendo aqui hoje, graças a Deus. Deus é maravilhoso. São 72 anos. Nós estamos falando de mais de 72 anos que Deus tem nos abençoado. Realmente não começou ontem, não começou do nada, é um trabalho árduo, conforme foi até mencionado em oração. Muitas pessoas colaboraram, muitas pessoas passaram por deserto, sofreram, abriram mão de muitas coisas para que estivéssemos aqui hoje, sob a graça de Deus vivo. Então, muitos até já na glória, e muitos aqui podendo testificar de livramentos, de milagres, de salvação. Então, glória a Deus, e a gente continua pedindo ao Senhor força, e muitos anos, se o Senhor não voltar, teremos aqui. Vamos nos colocar de pé, vamos dar continuidade ao culto, louvando. A letra diz que o Senhor nos encontrou, que Ele nos livrou, que Ele nos salva, que somos filhos de Deus. Amém? Morreu por
Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertará, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Boa noite, queridos. Sou filho de Deus, resgatado pelo Senhor, aquele que nos amou, aquele que nos encontrou primeiro. Nós só estamos aqui nessa noite adorando, celebrando os 72 anos dessa igreja, porque o Senhor esteve conosco a todo momento. E como a irmã leu, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que nós podemos dar ao Senhor? Entregue-se a Ele de todo o seu coração. Ame ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e a sua graça a cada dia se renova sobre nós. Por isso adoramos e exaltamos esse Deus. Você pode marcar com as palmas para o Senhor. Glória a Deus. Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o Rei da Glória, reina justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus é tanto, porque hoje livre sou. digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, obrigado, Jesus. porque a tua graça nos alcançou. Amém, Jesus. A sua maravilhosa graça nos alcançou, Pai. Por isso nós exaltamos o teu nome. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus. Amém, Venceu Jesus. a morte, se entregou por cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Amém. E por nunca desistir de nós. Amém. Obrigado por essa igreja, pelos 72 anos, ó Pai, aqui nessa localidade. E continue a nos abençoar a cada dia mais. Que nós possamos sempre vir à tua casa com alegria no coração. Amém, Que nós possamos Jesus. fazer a tua obra com amor. Amém. E alcançar vidas que não puderam, não tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor. Amém, Continue a nos Jesus. abençoar o pastor Anderson, que tem feito um trabalho grande na tua casa. Amém, Obrigado Jesus. porque o Senhor tem abençoado o teu filho, Amém, Jesus. tem abençoado a vida da Ilana, e que eles Amém. continuem sendo bênção em nosso meio, Amém, e Jesus. que nós possamos também ser bênçãos em suas vidas. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelas ofertas que serão depositadas. Continue a nos abençoar e a derramar sua graça sobre cada um de nós. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério
do teu amor por mim. Teus braços brilharão, o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Teus braços brilharão, o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, de novo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, de novo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Amém. Boa noite, queridos. Podem sentar. Desde o início da pandemia, como a nossa irmã Júlia, a família do Vinícius também, outras famílias que aqui estão. Então, como é bom estarmos juntos na casa do Pai, louvando e engrandecendo o nome dEle com toda alegria e honrando o nome desse Deus que é tão bom, como acabamos de cantar. Nós vamos passar a um momento também, e nós somos gratos, queridos, pela vida de cada um de vocês, desde os mais velho, mais idoso, mais experiente, aquele mais novo, que eu acho, salvo engano, é a Ludmila, não é isso, pastor? Acho que é a Ludmila, a pequenininha mais nova. Então, nós gostaríamos de homenagear a cada um de vocês, mas não podemos presenteá-los a todos. Então, gostaríamos de chamar alguns irmãos aqui à frente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus também como igreja congregacional em Andorinhas, pela vida do nosso pastor, querido pastor Anderson. Nós temos visto o cuidado dele com o seu rebanho, e essa igreja é extremamente grata a Deus pela vida do pastor Anderson e da sua família. Que o Senhor continue abençoando o ministério do nosso pastor. E queríamos convidar aqui à frente, agora para uma pequena homenagem, mas ela não estará presente, né? Como membro mais idosa é a nossa irmã Maria, com 98 anos de idade. E eu gostaria de chamar aqui a diaconisa Nessi, para que representasse, né, a Dona Maria e recebesse uma pequena lembrança da igreja. O nosso desejo seria abraçar os irmãos, mas não faremos em virtude do momento. Mas sintam-se todos abraçados por esta igreja. Nessi,
Passa para a Dona Maria o nosso imenso carinho por ela e tudo que ela representa para essa igreja. Tá bom? Amém. Amém. Ela está com a imunidade baixa, irmãos, então não seria um momento adequado para que ela estivesse aqui. Queria convidar aqui também, ela vai ter um pouquinho mais de trabalho, a Ilana, por favor. A Ilana tem sido uma auxiliadora idônea, como diz a palavra do Senhor, e é com imensa alegria que essa igreja tem essa auxiliadora do pastor que tanto auxilia o seu ministério a esta igreja. Também é a nossa professora de escola dominical e também aí a nossa secretária. Nós vimos o nosso boletim, que está um boletim lindo. Ilana, nós somos extremamente gratos por sua vida. Nós reconhecemos aquilo que Deus tem feito através da sua vida em nossas vidas. De vez em quando conversamos, né? Como o Senhor preparou você para esta igreja também. Então, é uma alegria, Ilana, ter você aqui conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida a cada dia. Queridos, gostaria de chamar aqui também o presbítero Denilson, né? Que ele estivesse vindo aqui. Nosso presbítero Denilson é o presbítero mais antigo desta igreja e a gente se emociona porque é um servo do Senhor muito especial para esse lugar, demais. Denilson, nos faltam palavras para agradecer ao Senhor por sua vida. Que Deus continue te abençoando e que você continue sendo o nosso exemplo. E continue puxando as nossas orelhas também, como sempre fez. Deus te abençoe. Queridos, e a última homenagem dessa noite, vou chamar nossa diaconisa Leila. A diaconisa Leila é a única fundadora viva entre nós, né, que está aqui entre nós. Muitos já foram para a glória, mas ela está aqui hoje. É uma alegria para nós completar 72 anos de vida com essa família que tanto representa para nós. Leila, também nos faltam palavras para agradecer ao Senhor por sua vida e por tudo que a sua família representa. Nós ficaríamos aqui horas para falar da família da diaconisa Leila, quantos pastores saíram dessa família, de como fomos abençoados por eles aqui também nesse lugar. E hoje, Leila, essa lembrança nossa é para nós, para você e também representando toda a sua família. Que Deus te abençoe, minha querida. Amém. Eu queria agradecer a homenagem por mim, pela minha família, e também falar, eu não sou a fundadora, mas sou a membro mais antiga, né? Pois é. Queridos, vamos orar. Depois a Ilana, após a oração, a Ilana vai passar mais um vídeo e o nosso pastor estará com a palavra. Mais uma vez, obrigada a você que está aqui, que nos visita também nessa noite, uma alegria. E bom estarmos na casa do Senhor e vamos ouvir tudo aquilo que Ele ainda tem para o nosso coração nessa noite. Vamos orar. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor um dia me plantou neste lugar. A mim e a minha família e aos meus irmãos tão amados. Como sempre falamos, Senhor, nós amamos aos nossos irmãos, ao nosso pastor, e também nos sentimos amados por ele. Isso é bom demais, ó Deus. Amados pelos nossos irmãos, ó Deus, muito obrigada pela vida de cada um deles. Senhor, eles são tão importantes para nós, ó Pai. Muito obrigado também por rever alguns nessa noite, já estávamos com tanta saudade. Pai, também visita aqueles que estão nos seus lares, ó Deus, certamente também com tanta saudade da Tua igreja. Visita-os, ó Deus, e lhe encha também o coração de alegria nessa noite, a alegria que vem do Senhor, ó Pai. Obrigada, Deus, obrigada pelo ministério de louvor, obrigada, Senhor, pelos departamentos da Tua casa, obrigada, Deus, pelas crianças que têm chegado neste lugar,
são alegria para os nossos corações, ó Deus, e também o sinal de que o Senhor renova a tua igreja. Obrigada, Pai, e que como falamos, ó Deus, até a sua volta, que estejamos fiéis aqui, ó Deus, e estejamos esperando a sua volta com alegria e servindo a Ti, ó Pai, com todo o nosso entendimento, como nos manda a Tua palavra, Deus. Senhor, também prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra nesta noite e que os nossos corações continuem cheios de alegria, como estamos até agora. Também é noite, Pai, em que vamos relembrar o Teu sacrifício feito naquela cruz. Deus, obrigada, Deus, porque mesmo sem merecermos, o Senhor se entregou por cada um de nós. Obrigada, Deus. É a nossa oração com o coração cheio de alegria e de gratidão. Amém, Senhor. Olá, irmãos. Graça e paz a todos. Aqui é o pastor Carlos Henrique, missionário. Estou aqui em Minas Gerais, em minha casa, e estou passando aqui nesse vídeo para desejar toda sorte de bênção da parte do nosso Deus para a vida de vocês, nesses 72 anos de existência, que Deus possa abençoar essa amada igreja junto com o seu pastor, e também agradecer a Deus, né, por todas as orações e por todas as ofertas que os irmãos têm nos abençoado aqui no campo de Minas Gerais, e sabendo que esses recursos que os irmãos enviam, né, são investidos no projeto Semear, que é o projeto que eu sou responsável por ele. É um projeto missionário que aqui em Minas trabalha com 3 cidades, Itamaraty de Minas, Conceição de Formoso, Quilombola de Botafogo, e também nossas parcerias com os povos indígenas. Temos aqui os Palmaris, temos o Suruí e temos outros irmãos, né, que nós apoiamos através do projeto Semear. Então eu quero agradecer a Deus, porque vocês têm sido um instrumento muito importante da parte de Deus para essa obra missionária. Então eu quero aqui desejar para vocês, né, um feliz aniversário, e que Deus possa abençoar, suprir a necessidade dos irmãos e fazer aquilo que Ele sabe de melhor para nossas vidas. E que a gente não perca o alvo, né? O alvo é Cristo, mas a ordem dele é que a gente leve o evangelho dele a todos os cantos da terra. Então que a gente continue firme, fiel ao Senhor, cumprindo aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Então, quero desejar para vocês um feliz aniversário e que Deus abençoe a essa amada igreja. Abraço. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. A Igreja Congregacional em Barreiras, Campo Missionário do DEM, parabeniza essa amada igreja pelo aniversário, isto é, por mais um ano de pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nesta localidade. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Anderson e de cada membro empenhado na proclamação do Evangelho. Agradecemos também pelas orações e a fidelidade na parceria, pois esta igreja tem nos abençoado grandemente na fidelidade, enviando sustento para o nosso campo missionário, nos abençoando de maneira grandiosa, tanto em oração como na parte do sustento. Deus continue abençoando-os e suprindo-os em todas as suas necessidades. Deus os abençoe sempre. Eu quero deixar um versículo para a igreja que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 1, que nos diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei deste modo firme no Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque a igreja, ela existe para fazer missões. A igreja existe para a pregação do Evangelho, para fazer com que as pessoas saiam
das trevas e venham para a maravilhosa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, ela se reúne para adorar e louvar o nosso Deus eterno, nosso Criador. A igreja é a bênção daqueles que estão à procura de uma vida transformada, uma vida nova, uma vida dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe grandemente, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e paz, que Deus abençoe a vocês, que Deus nos abençoe. Bom estarmos aqui, bom louvarmos a Deus, bom rever alguns irmãos, como a Andréia falou, bom poder agradecer a alguns irmãos por tudo que os irmãos representam para essa igreja, bom ver a mensagem dos missionários parceiros da igreja. A Carminha está aqui conosco, não precisava nem mandar vídeo, poderia ter nos dado os parabéns pessoalmente. Que Deus te abençoe, Carminha. Ainda faltaram 2 missionários que não puderam nos mandar os vídeos. E é isso, queridos. Continue se cuidando, continue se guardando, continue mantendo os cuidados necessários. Quando você estiver em público, num lugar cheio, bote a máscara, use o álcool em gel. Se você ficar sentadinho aí no seu banco, tudo bem você tirar a máscara, mas se você conversar com alguém, se você se levantar, por favor, use a máscara em todo momento. Eu tenho dito aqui na igreja, nós precisamos dar exemplo ao mundo, nós precisamos cuidar da nossa vida, porque zelar pela nossa vida faz parte da vida do cristão. Não convém ao cristão tentar ao nosso Deus e colocar a nossa vida em risco. Nós devemos cuidar do nosso próximo, porque quando a gente se arrisca e coloca a vida do nosso irmão em risco, a gente também está pecando. Então cuidado, meu irmão, ninguém melhor do que você para cuidar da sua vida e daqueles que estão à sua volta. Como eu disse semana passada, eu tenho tomado o máximo de cuidado, mas pelos idosos da igreja, pelas minhas avós, pelas avós da Ilana. Então tome cuidado pela sua vida e principalmente pela vida dos idosos e daqueles irmãos que são de grupo de risco. Eu espero que não, mas tudo leva a crer que, acabando hoje as eleições, semana que vem os números vão aumentar de novo, milagrosamente, só que não. E aí vão decretar talvez outras emergências. Então se cuide, meu irmão. Hoje eu fiquei sabendo que um pastor famoso, um pastor conhecido, fiel à palavra de Deus, Aurivan Marinho, também está doente e encontra-se mal. Há pouco tempo agora morreu o senador. Então as pessoas estão morrendo ainda de Covid. Então tome cuidado, por favor. Não deixe de orar pelos enfermos da igreja. Carlinhos encontra-se ainda acamado e precisa das nossas orações. O Franco ainda não está completamente restabelecido. Ore pelo Franco, ore pelo Almir. Estou olhando a Júlia ali agora, lembrei. Enfim, tantos irmãos. Ore pela Júlia, que está grávida, vai fazer um exame quinta-feira. É muito importante que na quinta-feira você separe uns minutinhos e ore pela vida da Júlia, para que, em nome de Jesus, esse exame seja uma bênção e que a gente se alegre com mais um bebê em nosso meio. Ore também pela filha do Edinaldo, pela Bia. Falta menos de um mês para que ela tenha neném também. Ore pela Bia para que dê tudo certo. Queridos, quero agradecer já a Zezé, Meuri, Lara, que prepararam algumas lembrancinhas. Então, quando o culto acabar, depois da pregação a gente vai ter ceia. Acabando a ceia, você coloca a sua máscara, fica sentado para a gente não fazer confusão. E aí Zezé, Lara, Meuri vão passar nos bancos distribuindo bolo, docinho, tá guardadinho, você leva como em casa, e uma lembrancinha que Meuri preparou também. Então, acabou o culto, você fica sentadinho no seu lugar, que as irmãs vão passar rapidinho distribuindo. Tá, queridos? Não esqueça das suas contribuições com os missionários, não esqueça de contribuir com o abrigo da Pedra de Guaratiba, e é isso. Vamos lá. Texto de hoje, Romanos. Vamos ler o texto de hoje. Diz assim, ó. Romanos 1, 14 ao 16. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou
pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, é aniversário da igreja. E o texto que eu separei para a gente meditar hoje, eu queria pensar acerca de compromisso. É o principal tema dessa noite. Eu vou falar de 3 pontos, esses que eu sublinhei ali. Sou devedor, estou pronto e não me envergonho. Quero rapidamente meditar. Mas antes de chegar nesses 3 pontos, é aniversário da igreja. É tempo de se alegrar, é tempo de agradecer, é tempo de glorificar a Deus, é tempo de lembrar as bênçãos recebidas, as vitórias alcançadas, é tempo de trazer à memória aquilo que pode dar esperança, mas também é tempo de refletir, também é tempo de pensar nos momentos não tão agradáveis em que a igreja passou, momentos difíceis que a igreja viveu. É tempo disso, é tempo de refletir, é tempo de pensar o que nós queremos deixar para o futuro, é tempo de pensar o que queremos para os próximos 5, 10, 15, se Jesus não voltar, 20 anos da Igreja Congregacional de Andorinhas. É tempo realmente de nos despertar, é tempo de nos incomodarmos. Por isso que eu quero falar sobre compromisso. Provavelmente, alguns pastores falariam de bênção, de alegria, de festa, e tudo isso é legal, mas eu quero tirar o dia do aniversário da igreja para nos incomodar, para nos exortar, para nos despertar, para realmente cutucar o nosso ânimo acerca do nosso compromisso com Deus. Como eu disse, é tempo disso, é tempo de alegria, é tempo de festa, é tempo de bênção, é tempo de gratidão, é tempo de abandonar também aquilo que não agrada a Deus e buscar aquilo que agrada a Deus, é tempo de louvar a Deus por alguns irmãos. Quando eu estava conversando com a Andréia e eu sugeri o nome de Denilson, da diaconisa Leila e da dona Maria, né? Porque são pessoas muito marcantes, todos os irmãos aqui são importantes. Eu não conheço os irmãos a fundo, embora eu já esteja aqui há 4 anos, mas quando eu lembro do Denilson, vem muito claro na minha mente a palavra perseverança. É um servo de Deus, é um servo que persevera. Às vezes ele persevera até demais, né, Denilson? Às vezes ele insiste, a gente fala, não anda mais de bicicleta, Denilson, mas ele anda. A gente fala, não vem para a igreja na chuva, ele vem. Não é verdade, irmãos? A gente tenta, mas Denilson é um exemplo de perseverança, e é tempo de lembrar disso. Quando eu lembro da diaconisa Leila, a diaconisa Leila sempre me passa um ar de sabedoria, de tranquilidade. Ela está sempre mansa, sempre tranquila, e por isso que eu lembrei da diaconisa Leila também. E da Maria, algo que me marca em Maria é gratidão, porque eu nunca esqueço, nunca vou esquecer de Dona Maria com 98, 97 anos, dizendo assim, pastor, eu sou rica. Eu sou rica. E quem conhece Maria sabe que ela não tem nada de rica, mas ela se acha rica. E olha, irmãos, eu nunca ganhei um abraço tão apertado nessa igreja, naquela porta, como o de Dona Maria. Com 98 anos, ela consegue me dar um abraço mais apertado do que a minha esposa. Então é tempo disso. Mas é também tempo da gente colocar a cabeça no lugar e pensar o que queremos para o futuro, o que queremos ser enquanto igreja, o que queremos deixar para a próxima geração de Miguel, de Theo, de Maria, de Ludmila e de outros. O que a gente quer deixar para eles? O que essa igreja vai ser para a próxima geração? É tempo, irmãos, de sermos cristãos melhores, de vivermos o evangelho em todas as áreas da nossa vida, não apenas no domingo. É tempo de fazermos a diferença, é tempo de começarmos em nós a mudança que a gente quer para a nossa igreja, a mudança que a gente quer para a sociedade, para os políticos, a mudança que a gente quer para o nosso vizinho. Ela tem que começar em cada um de nós. E aí que eu entro nesse tema, compromisso. Porque todo mundo quer uma igreja mais santa, todo mundo quer uma igreja melhor, todo mundo quer uma igreja mais avivada, todo mundo quer uma igreja mais unida, mais compromissada, todo mundo quer uma igreja cheia. Mas tudo isso, irmãos, está diretamente ligado ao compromisso que eu e você temos com Deus e com o Evangelho. Para que tenhamos tudo isso, uma igreja mais unida, mais forte, mais vigorosa, mais cheia do Espírito,
uma igreja mais cheia de graça, de unção, de misericórdia, está literalmente ligado ao meu e o seu compromisso com Deus. Se não houver na minha vida, na sua vida, na nossa vida, compromisso com Deus da obra, vai ser difícil, queridos, de pensarmos no que será na igreja daqui a uns anos, ou o que deixaremos para a próxima geração. Por isso que eu quero te encorajar, eu quero te exortar, quero te incomodar nessa noite, quero provocar o nosso coração e a nossa mente pensar como anda o meu compromisso com Deus. O que eu tenho feito para Deus, para que essa igreja permaneça de portas abertas. Por 72 anos, e até um pouco mais, porque 72 anos é o tempo que a igreja tem como filiada, né, como CNPJ na UISB. A igreja tem quase 100 anos, desde que o evangelho começou a ser pregado. Então, muitos irmãos passaram por aqui, tiveram compromisso com Deus, compromisso com a igreja, levantaram o templo, pregaram o evangelho, alcançaram vidas, e agora é a nossa vez. Então, a pergunta dessa noite é: como anda o meu e o seu compromisso com a obra de Deus? No texto que a gente leu, eu destaquei 3 pontos ali. O primeiro é sou devedor, e é nesse que eu quero começar. Eu queria te convidar a rever o seu compromisso, a rever o seu comprometimento com Deus. Paulo diz assim: eu sou devedor, e com base nisso eu quero falar de compromisso. Por quê? Porque quando Paulo diz que ele é devedor, ele relaciona o compromisso que ele tinha com Deus com a dívida que ele tinha para com Deus. A gente precisa resgatar isso. O que eu quero dizer? Infelizmente, a gente vive num período onde muitas pessoas acham que o devedor dessa história é Deus. Deus nos deve bênçãos, Deus nos deve livramento, Deus nos deve prosperidade, Deus nos deve um casamento bom, uma casa linda, um carro do ano. Infelizmente, a gente vive um período onde as pessoas olham para Deus como se Ele fosse o devedor. Mas a verdade é que nós somos os devedores. Na cruz do Calvário, Deus morreu por nós, Jesus morreu por nós, e nós somos os devedores do que Deus fez por nós. Então a gente precisa resgatar a palavra, ou a frase, ou o destaque de Paulo: sou devedor. Isso muda a maneira como a gente encara o evangelho. Isso muda a maneira como a gente tem compromisso. Deixa eu dar um exemplo, tentar clarear. Quando a gente entende que deve algo a alguém, geralmente a gente é mais grato àquela pessoa. Geralmente a gente é mais compromissado com ela. Quando eu devo muito aos meus pais, embora a gente sabe que tem a exceção, tem filho que não leva isso em conta, mas quando eu entendo que tudo que eu sou, eu devo a Deus em primeiro lugar, mas depois aos meus pais, porque se comi, se bebi, se tive com que me vestir, se estudei, se me formei, se tive oportunidade na vida, eu devo aos meus pais. Quando eu entendo isso, eu começo a ter um compromisso maior com os meus pais. Eu começo a ter mais gratidão com os meus pais. E é isso que Paulo está dizendo para com Deus. Quando a gente olha para Deus como alguém que fez tudo por nós, como alguém que deu o seu filho em favor de nós, a gente começa a viver para Ele dizendo: eu sou o devedor. E como devedor, Paulo diz: eu estou pronto a pregar o evangelho, porque eu devo. Então Paulo entendeu que foi alcançado pela graça, perdoado pela misericórdia de Deus, salvo pelo amor de Cristo Jesus. Então ele olha para si e diz: olha, o que eu preciso fazer? É compartilhar o evangelho? É falar do amor de Deus? É falar de Jesus? Então estou pronto, porque eu sou devedor. A gente precisa, irmãos, trazer isso para o nosso mundo. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. Em qualquer lugar do mundo, aquele que deve uma dívida e não paga é mal visto. Em qualquer lugar do mundo, aquele que deveria ter compromisso, gratidão com alguém e não tem, é visto como ingrato. Ah, fulano é ingrato, fiz tanto por ele e ele não fez nada por mim, fiz tanto por ele e ele me virou as costas. É assim que a gente fala. E na relação para com Deus é mais ou menos assim. Deus morreu para conosco, Deus enviou aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer: eu sou o devedor. O que Deus exige de mim? Pregar o Evangelho? É isso que eu vou fazer. Quando alguém está em perigo, quando alguém está passando por um momento difícil, e a gente pode fazer alguma coisa e não faz, isso é extremamente grave.
E é mais ou menos assim que a gente tem que lidar com o Evangelho. As pessoas estão em perigo, estão morrendo, indo para o inferno, perdendo suas vidas, suas almas. E o que a gente vai fazer? A gente tem que olhar e dizer, eu sou o devedor de Cristo. E como devedor de Cristo, eu preciso anunciar, pregar, falar, convencer as pessoas, testemunhar, dizer o que Deus fez por mim. Eu preciso falar para as pessoas, porque eu sou devedor. O Evangelho precisa ser vivido, o Evangelho precisa ser proclamado, mas o Evangelho precisa ser entendido, aonde Deus é o credor e nós somos os eternos devedores. Quando a gente entender isso, a gente vai compreender que precisamos urgentemente rever o nosso compromisso com Deus. Quando a gente entender que tudo que temos a gente deve a Deus, o nosso compromisso vai mudar. O nosso comprometimento vai mudar. A maneira como a gente encara a igreja, o Evangelho e o mundo à nossa volta vai mudar. Porque aí viveremos para a glória de Deus, para a expansão do seu reino e para que pecadores se rendam a Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto dessa noite, como aniversário da igreja, como a igreja que nós queremos para os próximos anos, como a igreja que nós precisamos ser, como anda o meu e o seu compromisso? A gente já percebeu que somos devedores ou a gente ainda encara Deus como devedor? Segundo ponto, olhando ali para o nosso texto, Paulo diz que estar pronto. E aí, com base nessa fala de Paulo, eu queria também que a gente olhasse e meditasse na nossa disposição. Paulo diz, sou devedor, então eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho gratidão a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um pacto com Deus, eu tenho um trato com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, porque eu sou o devedor. Mas Paulo também diz, mas eu estou sempre pronto, porque a minha disposição não se esmorece. E aí, se você ler depois a história de Paulo, Paulo sempre esteve pronto para pregar o Evangelho, desde a sua conversão. Paulo foi o maior missionário do Novo Testamento. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo foi o maior apóstolo, se assim a gente pode chamá-lo, do colégio apostólico. Mas se a gente olha para os dias de hoje, principalmente para a nossa vida, é com bastante vergonha que a gente tem que confessar que a gente está sempre pronto para assistir uma série nova. A gente está sempre pronto para acordar o filho cedo para ir para a escola. A gente está sempre pronto a virar a noite estudando para passar no concurso ou no vestibular. A gente está pronto a ficar na academia horas para manter o corpo esbelto. A gente está pronto a se matar de trabalhar para conseguir a promoção. A gente está pronto para fazer campanha política, não é? Para defender o nosso candidato. Mas quando as coisas são espirituais, quando o assunto é oração, jejum, leitura da palavra, relacionamento com Deus, compromisso, disposição, nós estamos sempre tardios, cansados, nós somos sempre lentos, e aí eu estou generalizando, tá, irmãos? Eu sei que devemos ter algumas proporções, mas eu quero realmente nos incomodar, eu quero realmente nos despertar. Por que, irmãos? Por que estamos sempre prontos a atender às coisas desse mundo e com relação às coisas de Deus a gente está sempre postergando? A gente está sempre colocando um empecilho e dizendo, não, agora não, depois, estou sem tempo, não deu, minha agenda estava cheia, quando eu vi eu já tinha esquecido, quando eu vi passou. Meu irmão, isso é pecado. O nome disso é pecado. O nome disso é esfriamento espiritual. O nome disso é mornidão. E aí quem lembra de Apocalipse, quando Deus diz, olha, porque tu não és nem quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Texto duro, irmãos, aonde Deus está falando, olha, é melhor ser quente ou frio, porque morno não serve para nada. Paulo diz, eu estou pronto. Aí talvez você fale, mas Paulo era Paulo, né? Paulo era apóstolo. Irmão, se você ler depois, Paulo diz assim em algumas passagens, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimamos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse é o camarada que diz, estou pronto. Ele não para, ele diz assim, em outra passagem de Corinto, já enfrentei prisão, perigos de morte,
açoites, bofetadas, apedrejamento, fome, sede, frio, nudez, naufrágio e etc. E aí, quando chega em 1 Coríntios, Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele diz: pesa sobre mim. Esse é o homem que diz: eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós em Roma. E já eu vou falar sobre isso, não é em qualquer lugar. Paulo está indo pregar o evangelho em Roma. Ele já tinha passado por dezenas de cidades, plantado dezenas de igrejas, escrito várias cartas, e agora ele está indo para Roma. Paulo sempre esteve pronto para viver, pregar, anunciar e morrer pelo evangelho. E eu e você? Como anda a nossa disposição? Como anda a nossa prontidão? Paulo tinha compromisso, porque ele era devedor. Paulo tinha disposição, porque ele estava pronto. Como nós andamos? Como nós estamos? Como a igreja de Andorinhas estará daqui a uns anos, para a próxima geração? E o terceiro e último ponto, Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Além de compromisso, além de disposição, Paulo tinha uma motivação, Paulo tinha estímulo. A razão de Paulo era gloriosa. Paulo diz: eu não me envergonho, eu não tenho vergonha. O evangelho para mim, Paulo dizia, é honra, é privilégio, é glória. O evangelho para mim, Paulo dizia, é a maior bênção, a maior dádiva, a maior glória. A maior bênção que um homem pode ter, o evangelho. E Paulo diz: eu não me envergonho. O evangelho na época de Paulo, ele estava indo para Roma. Não era pop, não era moderno, não tinha live, não era atualizado, moderno. O evangelho era rejeitado, perseguido. O evangelho era tripudiado. Os romanos ridicularizavam o evangelho. O líder do evangelho, o Jesus, segundo os romanos, tinha sido morto na cruz, era um carpinteiro, um miserável de uma família pobre. Ele foi perseguido pelos judeus, ele foi rejeitado pelos religiosos, ele foi condenado pelos romanos. Os sábios ridicularizavam do evangelho. Porque que história é essa de dar a outra face? Que religião é essa de amar o inimigo? Que religião é essa de tomar a sua cruz e negar a si mesmo? Que religião é essa aonde a salvação é pela graça? O evangelho não era, queridos, a última maravilha, e ainda hoje não é, embora hoje o evangelho seja muito mais aceito, mas não era. Essa semana eu estava vendo um documentário falando acerca de quando os indígenas receberam pela primeira vez o evangelho, e uma das críticas, ou uma das dificuldades que os indígenas tinham com o evangelho, era que quando se dizia que o Deus Todo-Poderoso enviou seu filho para morrer, os indígenas ficavam escandalizados. Que Deus é esse que manda seu filho para morrer por pecadores? Eles não acreditavam nisso, eles tinham muita dificuldade. Esse era o evangelho que Paulo pregava. Os romanos tinham muitos deuses, tinham glória, fama, riqueza, poder. Então eles olhavam para um pregador como Paulo e zombavam de Paulo. Tanto é assim que Paulo vai terminar perdendo sua cabeça. Mas aí Paulo vira e diz: ainda assim, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar o pecador. Ainda hoje, com tanta facilidade, às vezes a gente se envergonha. Ainda hoje, com tanta praticidade, a gente se omite de mandar um versículo pelo WhatsApp, de falar simplesmente do que Deus fez na nossa vida. Os irmãos sabem que eu não gosto muito dessa história de testemunho, não gosto. Os irmãos conhecem a minha história de vida, mas eu não faço da minha história de vida a pregação do evangelho. Mas contar o que Deus fez na nossa vida é um meio, é uma maneira assim de que Deus desperte o coração de outros pecadores para ver o quanto Ele é poderoso e pode salvar a todos. Se salvou a mim, miserável, maldito pecador, por que não salvaria a outros? Então, meus irmãos, Paulo abandonou a glória humana.
Paulo era israelita, da tribo de Benjamim, fariseu, doutor da lei, e aí ele diz em 2 Corinto, quem, porém, se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo tinha compromisso porque ele era devedor. Paulo estava sempre pronto, tinha disposição. E o motivo de Paulo era que ele não se envergonhava. Ele entendia que o que aconteceu de mais importante na vida dele foi Jesus Cristo de Nazaré. Essa era a motivação, isso que impulsionava Paulo. Por isso que ele não parava, independente do que acontecesse, independente do diabo que se levantasse, Paulo não parava. Ele preso diz, irmãos, quero que vocês saibam que o que aconteceu comigo tem contribuído para o avanço do Evangelho, porque por meio das minhas cadeias, os soldados estão ouvindo o Evangelho. Isso é louco, irmãos. Isso só pode vir de alguém que diz, eu sou devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho. Qualquer um se envergonharia, sou um preso, fui abandonado. Paulo diz, eu fui abandonado por um monte de gente. Poucos ficaram do meu lado, qualquer um ficaria envergonhado. Paulo diz, não, eu não me envergonho, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Quando a gente entende que não há nenhuma vergonha, a gente começa a anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todo aquele que crê. Quero terminar. Estava lendo um livro antes de escrever essa pregação, e aí eu não me recordo agora qual o autor. Ele dizia assim, há aqueles que se envergonham do Evangelho. Há aqueles que são a vergonha do Evangelho. E há aqueles que não se envergonham do Evangelho de Jesus Cristo. Em qual desse grupo nós estamos? Em qual desse grupo nós estamos? Será que começamos no grupo dos que não se envergonhavam do Evangelho? No primeiro amor, cheio de ânimo, cheio de gás, cheio de fogo? E será que agora a gente está passando para o grupo do que se envergonha? Ou será que a gente já chegou ao ponto de ser a vergonha do Evangelho? É triste falar isso, mas tem algumas igrejas que são a vergonha do Evangelho. Tem alguns pastores que são a vergonha do Evangelho. Deus deve até achar que eu estou quase rezando. Uma das coisas que eu sempre repito quando oro é que Deus nunca me permita ser pedra de tropeço e vergonha do Evangelho. Eu sempre repito isso. E eu repito como se fosse uma reza. Porque eu sei que se depender de mim, irmãos, olha, eu sou mau e pecador. Eu peço, Deus, não deixa. Não deixa que eu seja pedra de tropeço e nem vergonha do Evangelho. Porque pesa sobre mim o poder de pregar o Evangelho. A obrigação de pregar o Evangelho. A minha oração, irmãos, é que em mais um ano de vida dessa igreja, Deus nos desperte. Nos encha do teu Espírito, para que a gente possa começar a ser a igreja que tanto desejamos. Para que a gente possa começar a ser aquilo que queremos que nossos filhos, netos e a próxima geração seja. Vivemos dias maus. E eu temo a dizer que provavelmente os dias vão piorar. O nosso papel é pregar o Evangelho, é orar, é evangelizar, mas eu confesso que provavelmente os dias vão se tornar cada vez piores. Mas que igreja nós queremos deixar? Se a geração vai piorar, se o mundo vai piorar, a gente precisa deixar uma igreja mais santa, mais firme, mais valorosa, uma igreja que não negocia os seus valores, que não nega o Evangelho, que não vende o Evangelho, que não brinca com Deus, uma igreja que não oferece o Evangelho como se fosse barganha. Se os dias vão piorar, nós precisamos passar essa geração, para a próxima geração, uma igreja mais viva, uma igreja que ora, que lê, que ama o próximo, que perdoa aquele que peca contra nós, uma igreja que se arrepende do pecado, uma igreja que tem os pés nesse mundo, mas os olhos na glória,
que nos espera. Grande responsabilidade nós temos. Que igreja deixaremos? Que haja em nós compromisso, porque somos devedores, disposição para que estejamos prontos e que a nossa motivação seja: eu não me envergonho do Evangelho, porque o meu Jesus morreu na cruz por mim. Amém? Que Deus te abençoe.